Bom dia, hoje são 15 de agosto de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja a oração aí. Está escrito, em meio a essa demorada desestruturação social, em meio a essa demorada desestruturação social, você vê facilmente que essa oração aí está entre aspas. Ou melhor dizendo, essa frase aí está entre aspas. Não é isso? Está entre aspas, em meio a essa demorada desestruturação social. Essa frase está entre aspas. Por quê? Porque, obviamente, não é uma afirmação minha. É de um jornalista da revista Isto É, o Antônio Carlos Prado. Agora veja bem, nessa frase aí, será que existe algum erro de língua portuguesa? O que você acha, hein? Será que existe algum erro aí de língua portuguesa? Veja bem, em meio a essa demorada desestruturação social, existe sim um erro aí de língua portuguesa. E vamos analisar isso aqui com todo cuidado, certinho? Muito bem, estou aqui com a revista Isto É, semana passada, revista Isto É, datada do dia 12 de agosto de 2020. Hoje são 15. O número da revista é 2639. Muito bem, então aqui na página 54 desta revista, uma matéria sobre aquela explosão em Beirute. Em Beirute, não é? Aquela explosão que houve recentemente lá, com várias pessoas mortas e muitas pessoas feridas. Então aqui está, página 54, a matéria do jornalista Antônio Carlos Prado, o destino de Beirute. O destino de Beirute, aqui está. Muito bem, aqui mais um erro de língua portuguesa. Vou aí aproximar de você o texto. Veja aí. O jornalista escreve assim: em meio a essa demorada desestruturação social, veio o recente ataque da pandemia, e aí continua. O importante é aqui o início. Ele escreve assim: em meio a essa demorada desestruturação social. Em meio a essa. Aí está o erro de língua portuguesa. Não existe essa crase aí, em meio a essa. Aí é apenas o a de preposição. Em meio a. Apenas um a sem a crase aí. Então aí está o erro de língua portuguesa. Vamos analisar isso aí com bastante cuidado. Vamos lá. Veja o quadro que fiz. Acima você tem o quê? Crase. O que é a crase? Crase é o encontro da preposição a mais o artigo feminino a. Esses dois as se fundem, fica apenas um a, com aquele acento grave, aquele acentozinho para a esquerda. Então, crase é a preposição a se encontrando com o artigo feminino a. A mais a igual a crase. Veja os exemplos. Eu digo assim na letra A. Fui à praia ontem. Isso aí está correto, com crase. Por quê? Porque aí eu tenho a preposição a e também o artigo feminino a. Fui, olha o verbo ir aí. Eu fui, verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Então, a preposição a exigida pelo verbo ir. Fui a. E mais o artigo feminino a da palavra feminina praia. Você diz, a praia é linda demais. A praia. Então você vê que praia, palavra feminina, que aceita o artigo feminino a. Então, a preposição a do verbo ir, mais o artigo feminino a de praia, a mais a, crase. Viu aí? Na letra B, eu digo assim, fui ao estádio.
Aí não há crase. Fui ao estádio. Não há crase por quê? Porque aí existe a preposição a, exigida pelo verbo ir. Fui. Quem vai, vai a algum lugar. Fui ao estádio. Você não tem crase aí. Você tem a preposição a, mas você não tem aí o artigo feminino a, porque estádio é masculino. Estádio exige aí, o estádio, melhor dizendo, o estádio aceita, não é? O artigo o estádio. Você diz o estádio, masculino. Logo aí não há crase, porque falta o artigo a. Eu tenho a preposição a, mas não tenho o artigo a. Então, não há crase. Na letra C, eu digo assim, conheci a Bahia. Conheci a Bahia, sem crase. Está correto aí. Por que sem crase? Porque eu tenho o artigo feminino a, mas não tenho a preposição a aí, na letra C. O verbo conhecer é transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Então, conheci a Bahia sem crase, porque aí eu tenho o artigo feminino a, mas não tenho a preposição a. Então, na letra B, você vê que não há crase, fui ao estádio. Eu tenho, na letra B, a preposição a, mas não tenho o artigo a. Já na letra C, eu tenho o artigo a de Bahia, mas não tenho a preposição a, porque o verbo conhecer não pede a preposição a. Viu aí? Agora vamos ao erro da revista. O jornalista Antônio Carlos Prado escreve assim, em meio a, ele escreve com crase, em meio a essa demorada desestruturação social, aí está o erro de língua portuguesa. Não existe essa crase aí. Você tem a locução prepositiva em meio a. Em meio a. Esse a é uma preposição. Então a preposição a está aí. Mas, para eu formar a crase, preciso também do artigo feminino a. E essa palavra que está depois do a aí, ó, é um pronome demonstrativo. Regra geral, pronomes não aceitam artigo feminino a. Então, o pronome que está aí, essa, é um pronome demonstrativo. Essa demorada desestruturação social. Essa é um pronome demonstrativo. Não aceita artigo a. Você não diz assim, essa mulher chegou aqui. Não, você diz essa mulher. Você diz essa caneta, esse televisor, esse celular é meu. Esse celular é meu. Essa carteira é minha. Você não diz, essa carteira é minha. Então, o pronome demonstrativo essa não aceita o artigo a. Então, se não existe o artigo a aqui, jamais pode haver crase. Viu aí? Então, ó, em meio a essa demorada desestruturação, estaria correto, como está aí abaixo, ó, sem crase. Em meio a essa demorada desestruturação social. Entendeu? Muito obrigado.